Hoje o Dr. TV traz uma história fascinante, um relato entre paciente e médico, mas que está atrelado à cultura do Rio Grande do Sul. Quando falamos em cultura do Rio Grande do Sul, eu gostaria de retornar ao século XVIII, relembrar do processo migratório que aqui tivemos neste estado. Sempre recordamos do processo migratório europeu, Europa, Rio Grande do Sul, mas esquecemos de um fator de grande relevância, a imigração do continente africano para o estado do Rio Grande do Sul. Quando fiz a abertura, pontuei sobre o relato de um paciente que teve uma proximidade muito grande com o ambiente clínico, não somente por sua patologia, mas também pelos relatos e relatos compartilhados com o quadro clínico deste ambiente. Esse paciente chama-se Pai Paulinho, que está atrelado à história cultural da cidade de Porto Alegre. Tive a oportunidade, pós-AVC, de trabalhar com a desnervação química com a toxina botulínica do tipo A, para buscar uma simetria facial desse amado paciente. Mas mais do que isto, tive uma grande oportunidade, de passar, tarde após tarde, aprendendo sobre a cultura afro-brasileira, o processo migratório religioso do continente africano para a cidade de Porto Alegre. Uma valia que jamais irei esquecer. Tive a oportunidade de compreender como o processo migratório do continente africano se deu para o estado do Rio Grande do Sul, não somente em uma concepção de escravos. Aprendi sim que houve um processo migratório também de grandes príncipes, como foi o príncipe Custódio no século XIX, que chega pela Bahia, da Bahia vai ao Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro vem para cá, para o Rio Grande do Sul. E que foi um grande conselheiro de inúmeros políticos que fizeram história nesse estado e no país. Príncipe Custódio, com grande conhecimento e grande maestria nos cultos africanos, foi conselheiro de grandes políticos na cidade de Porto Alegre e praticamente em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas por quê? Por que falo em relação a ser conselheiro, falo em relação a esse conceito histórico? Eu falo por quê? Eu falo porque a medicina ela está muito próxima e deve estar próxima do movimento cultural e filosófico, assim como Avicena no passado promoveu que a medicina e a filosofia deveriam ser um. E hoje perdemos muito essa sensibilidade. Recordo de tardes e mais tardes, aonde toda a minha equipe parava para escutar esse letrado, esse grande homem, esse príncipe africano, que a cidade de Porto Alegre, infelizmente, perdeu. Infelizmente, passamos por uma grande tragédia na última semana, onde perdemos essa personalidade. Eu gostaria de separar este programa para homenagear Pai Paulinho. Tivemos dois príncipes africanos na cidade de Porto Alegre. Primeiro, século XIX, Príncipe Custódio, que traz toda a cultura africanista para o estado do Rio Grande do Sul e que daqui aconselhou o principal cenário político do século XIX. E depois dos anos 60, quando Pai Paulinho nasce e começa a trilhar os mesmos passos, resgatando a cultura africanista no estado do Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre. Uma personalidade que orientou grandes políticos nesse estado, que fez presença não somente no Rio Grande do Sul, mas também Alemanha e demais países, orientando grandes personalidades do cenário político nacional e internacional. Uma personalidade que foi tema de artigos científicos, por exemplo, da Universidade Federal
de Santa Catarina, o qual realizou uma pesquisa intensa sobre a sua vida e toda esta contribuição que ele fez para garantir a cultura afro-brasileira, esse processo migratório e, mais do que isso, os rituais que aqui se praticam. Porto Alegre é uma cidade referência quando nós falamos em processo migratório. Pouco se sabe, mas aqui é a cidade que existe maior número de quilombos. Mas o que seria isto? São momentos, são locais de revoltas de descendentes de escravos. E esse homem que hoje vamos homenagear foi um desses grandes líderes. A cidade de Porto Alegre perde um grande príncipe, o qual custodiou as memórias afro-brasileiras. Se retornarmos à antiga Benin e à imigração de Príncipe Custódio, nos deparamos com um cenário muito distinto, onde a colonização do continente africano oprimiu e fez com que um sábio príncipe chegasse no Rio Grande do Sul. E essa história foi marcada pela aproximação cultural, e não só cultural, mas social da época, que marcou presença nesse estado que tem grande história afro-brasileira. Nos deparamos com dois grandes momentos na história afro-brasileira no sul do Brasil. Primeiramente com o Príncipe Custódio, que deixa Benin e chega ao Rio Grande do Sul. E aqui constrói um legado cultural e, mais do que isto, um legado social a qual amparava não somente o cenário político da época, mas também as pessoas carentes. Nos anos 60, nos deparamos com um grande raio de luz, Pai Paulinho. Então gostaria de separar esses dois grandes momentos, Príncipe Custódio, que edificou história neste estado, e os anos 60, quando irradia para o mundo Pai Paulinho, uma pessoa que deixou, e não só deixou, mas construiu um legado que jamais será apagado. Tive o grande prazer de conhecer Pai Paulinho como profissional da saúde e acompanhar ele no período pós-AVC. Cada consulta, cada momento foi um cenário de intensa aprendizagem. Quando recebemos peruanos no Brasil e o momento de residência, Pai Paulinho compartilhou com esses profissionais um legado de história. E mais do que isto, um coração que era sem igual. Uma pessoa que a cada consulta me orientava. E que o Rio Grande do Sul perde. O Rio Grande do Sul não perde apenas um líder. Não perde somente uma peça fundamental na história afro-brasileira. Mas um homem que aqui compartilhou e estendeu a mão não somente ao cenário político, mas a todos os cidadãos que em sua porta bateram. Guardei em meu coração uma frase que ele compartilhou em seu aniversário. 40 anos trabalhando sem férias, em prol de resguardar a cultura afro-brasileira.
Estamos com Mariliane de Oxum-Apará, que veio de Santa Catarina para acompanhar este momento. Mariliane tem um histórico de mais de 30 anos ao lado de Pai Paulinho. Não tenho como não solicitar que ela compartilhe conosco um pouco do que foi esse grande líder, este grande homem que modificou o cenário afro-brasileiro no Rio Grande do Sul. Mariliane, é um grande prazer, mesmo nessa hora que dói muito estar aqui. Mas falo prazer pelo legado que este homem deixou para o Rio Grande do Sul. Um homem que conseguiu modificar o cenário afro-brasileiro e que marcou história e presença nessa cidade. Mariliane, eu gostaria de ouvir da senhora o que foi o Pai Paulinho para a senhora e o que é ele neste momento. Bom, é muito difícil decifrá-lo em uma única palavra, mas eu acredito que a palavra pai, ela tem o título perfeito do que ele foi para mim e para muitas pessoas do nosso meio. Eu estou com ele há mais de 30 anos, como foi dito, em Santa Catarina, em Bituba, e não só nesse estado. Eu também acompanhei ele em outros estados, Paraná. Ele tem filhos e tem amigos eu não consigo nem decifrar quantos lugares, né? Ele era muito amado, respeitado, e eu acho que a figura completa de resistência e de poder passar às pessoas o amor paterno, porque ele sempre tinha uma palavra amiga. Sim, se tivesse que repreender, como todo pai sabia, mas também sabia acarinhar, sabia conduzir, mostrar para onde devíamos ir e por onde tínhamos que ir. Enfim, realmente uma perda que não consigo expressar em palavras, mas que ele se eterniza, assim, na minha história, dentro do meu coração e dentro de muitas pessoas. Mãe, na sua opinião, de onde vinha? Porque o Pai Paulinho tinha algo muito diferencial. Tive a oportunidade de acompanhar ele após o AVC e ele conseguia transmitir uma essência única. Por mais que era um grande líder religioso, uma grande pessoa, ele conseguia transmitir em poucas palavras uma essência que marcou não somente a mim, mas marcou a cada colaborador da clínica. De onde a senhora acredita que vinha todo esse carinho, porque ele não fazia as coisas de uma maneira robotizada, ele fazia por amor. Eu sentia amor em cada palavra. Eu acredito que quem conheceu e teve o privilégio de conviver com ele, eu transformo essa palavra em Ogum. Ele era Ogum. Por isso ele tinha tudo isso de especial. E eu recordo, mãe, que nós tínhamos uma massagista de São Paulo, em Porto Alegre, e a primeira vez que ela teve acesso a ele, por alguns minutos, e ela aguardava cada terça-feira, cada quarta-feira que ele passava lá às 15 horas para escutá-lo. Era uma experiência divina estar com ele. Muito obrigado por este momento e acredito que ele deixa para nossos corações, algo muito importante, que é essa mensagem desse legado que ele construiu. Muito obrigado. Obrigada a todos. Estamos com Mãe Juliana de Oxum, 29 anos, ao lado de Pai Paulinho. Mãe Juliana, o que representou e representa Pai Paulinho em sua vida? Bom, eu sou iniciada por ele, né? E ele representou na minha vida Oxum, né? Porque foi ele que me fez renascer, né, para o meu orixá. E eu trago esse amor dentro do meu coração, né, todos esses anos. Então, para mim, o que ele trouxe de mais especial foi Oxum, né? Foi me ensinar a amar o orixá, me ensinar a amar o sagrado, me ensinar a respeitar, né? Então, essa é uma das grandes lições
que ele deixa para mim e que eu vou continuar para mim, para os meus filhos, é o amor ao sagrado. Palavra que eu também guardo no coração. Ensinar a amar o sagrado. Muito obrigado. Mãe Vilma de Oiá, mais de 30 anos acompanhando este grande homem. Mãe Vilma, Sim. o que representa Pai Paulinho na sua vida? Representa, acima de tudo, gratidão, né? Eu tenho por ele uma gratidão imensa e um respeito que eu tive, não só pelo sacerdote, mas pelo homem, o ser humano que ele foi, né? E porque ele foi assim um precursor do candomblé dentro do Rio Grande do Sul, sem nunca deixar de lado as raízes dele, né, da ancestralidade que vem do batuque do Rio Grande do Sul. Embora no candomblé ele nunca, né, esqueceu isso aí e divulgou o batuque com todo o respeito, mesmo sendo pronto, né, tantos anos dentro do candomblé. E levou o batuque ao conhecimento para fora do Rio Grande do Sul, né, em muitos países até fora daqui, né, levou para fora e fez com que fosse respeitado, conhecido, porque não era, né? Isso tudo ele fez em respeito à ancestralidade dele, que vinha do batuque. Dentro do candomblé foi um pai de santo de muito respeito, né? E acima de tudo a humildade. Ele nos deixou assim, um ensinamento muito grande, porque ele tinha tudo para não ser humilde, e foi humilde até o fim. Concordo, mãe. E a palavra humildade marcou muito este homem. Eu recordo nas quartas-feiras, por mais que um grande líder, uma pessoa que cada palavra era um momento de história, mas sempre muito humilde. Mãe, muito obrigado. Eu que agradeço. Três décadas ao lado de Pai Paulinho. Pai André de Oxalá, o que representou este homem na sua vida e na história afro-brasileira, na sua opinião? Primeiramente, um grande amigo. Segundo, ícone, uma representatividade da nossa religião de matriz africana, dos cultos afro-brasileiros, pioneiro em algumas situações, né, na questão de candomblé, pioneiro no estado. Em meados da década de 80, ele já vinha a ser um ícone na quimbanda, era uma referência, era uma referência. Então é uma caminhada bonita, uma pessoa que sempre preservou a ancestralidade, respeito aos cultos e a sequência com que ele fazia tudo isso era muito bonita, muito verdadeira, com muita força, ele botava muita energia, muita fé. Ele abria mão da própria identidade, da própria vida pessoal para fazer, dar o seguimento naquilo que ele tinha para o princípio, que era a fé dele. Pai, com muita propriedade, falou fé e colocar-se, entregar a sua vida em resposta a esse respeito à ancestralidade. Isto marcou muito o Pai Paulinho. Pai, muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio, deixo aqui o meu mais profundo sentimentos e respeito à família Carnal e à Goa, que era extensa, é uma pessoa que, uma referência até internacional, porque tem sementes germinadas em todos os cantos do universo aí. Então, que todos se sintam confortados e que fiquem as boas lembranças e todo o legado positivo com que ele
plantou, semeou durante essa jornada dele, que continue florescendo. Um grande abraço a todos, meu respeito e minhas considerações. Agradeço a todo o povo espiritual de Exu Quibandeiro, que me assessoraram nesse momento tão especial. Agradeço a todos os filhos do nosso axé que colaboraram nesse trabalho tão importante para a nossa quimbanda de raiz. Obrigado a todos. Axé. Deixamos na cidade de Porto Alegre, após observar esta linda cerimônia. Mesmo que uma cerimônia que nos transmite também um grau de dor, por perder uma pessoa de grande relevância e importância para esta cidade. Mas mais do que perder, deixamos gravado o legado de um príncipe, o segundo príncipe africano que veio para Porto Alegre e aqui fez história não somente no cenário gaúcho, mas no cenário internacional, representando o Rio Grande do Sul. Uma pessoa memorável. Este foi e é Pai Paulinho.